Fala aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um Tipo de Fishing. Pessoal, eu tenho falado bastante, né? Gravado bastante aí pra vocês sobre a montagem oversize com camarão de borracha. E muita gente acabou não entendendo e não visualizando a diferença entre eles. Então, atendendo a pedidos, eu gravei mais esse programa aqui, que eu mostro, exemplifico visualmente essa questão, tá? Vamos começar aqui. A técnica oversize é a técnica de usar anzóis maiores nas iscas soft em geral. No caso aqui, meu caso é jig head com camarão de borracha, tá? Mas a técnica pode ser usada com qualquer outro tipo de isca soft. Aqui é o jig head 1/0. Esse aqui na verdade é 2/0, ok? E aqui o jig head 4/0. E eu tenho aqui um jig head 5/0, perna mais longa. Mas vamos usar o 4/0 de exemplo. Então eu vou primeiro mostrar aqui os dois. Os dois são de 10 gramas. Oi filhinha, você acordou? Bom dia. Ó, aqui 1/0 e 4/0. Eu tô segurando os dois na mesma posição do jig head, tá? Então, para vocês terem primeiro a noção de comprimento, de tamanho da ponta e de ângulo e distância, tá? Desse raio aqui, tá? Então aí já evidencia algumas coisas que vão embasar a minha técnica. Então vamos lá, aqui eu tenho camarões de 8 centímetros. Os dois camarões são de 8 centímetros. Só coloquei cores diferentes e os anzóis são o 2/0 e o 4/0. Ó, aqui a gente já vê a primeira diferença, tá? Nesse anzol já se evidencia a questão da diferença, né? Você tem aqui com o anzol 2/0 no 8, ou se fosse no 7, você tem, toda vez você vai ter mais distância aqui atrás. Muitas vezes o camarão, o peixe ainda bate aqui e não pegou, né? Aqui nesse caso você já tem uma fisgada mais próxima, certo? Mais fácil de o peixe colocar na boca. Outra questão importante para mim é essa curva mais larga, que vai fazer com que tenha mais distância para trabalhar da boca, né? E principalmente esse comprimento da ponta do anzol. Esse comprimento vai fazer com que seja mais difícil de ele sair. E, obviamente, a farpa, a fisga do anzol, ela também é maior, né? Ó, essa fisguinha aqui, essa farpinha, também é maior, o que dificulta você ter a tirada o peixe soltar, né? O que isso se evidencia mais ainda? Agora a gente vai para camarões de 6 centímetros, tá? Que é o que produz muito aqui. Eu tenho falado bastante pro pessoal, excetuando lá norte e região amazônica, Pará, onde tem muito peixe grande e eles gostam de camarões maiores. Aqui do Espírito Santo para baixo, talvez até na Bahia, porque o pincel lá da participação da Luna. Ó, filhinha, já vamos aí. O pincel da Big Ones, ele tá lançando muito camarão pequeno, muito micro isca, e quer dizer que isso está funcionando para lá também. Então acredito que, excetuando o norte,
do Nordeste para baixo, eu creio que camarões pequenos vão realmente ter muito mais produtividade que os camarões grandes, na questão de produtividade mesmo, tá? Então vamos aqui, no camarão menor, isso se evidencia mais ainda, tá? Aqui, ó, 2/0 e 4/0, tá? Camarões menores, a tendência do peixe é colocar inteiro na boca, né? Então aqui, ó, diminui a distância de rabo, tá? E ele fica ainda, ele trabalha ainda, ó. Dá para trabalhar, ele vai ter apresentação, ele trabalha. Esses camarões aqui são da Roots, tá, pessoal? Nosso parceiro aqui, ó, Roots Fishing, do Thiagão lá do Guarujá. E tudo se evidencia, tudo fica mais nítido quando a gente usa camarão menor com a mesma técnica. Ok, ó. Aumenta. Opa, o foco tá meio ruim. Aumenta o ângulo, diminui a questão de saída. Ó, aqui fica muito claro, né? O camarãozinho é pequeno, fica uma ponta muito pequena, uma curva muito pequena, né? Então é muito mais fácil e na hora que o peixe se debate, né, ele se soltar. E neste caso aqui, né, que é o oversize, é muito mais fácil de bater e ficar e muito mais difícil do peixe se soltar. Espero ter ajudado aí a ilustrar essa técnica que eu tenho usado muito, tenho batido muito nessa tecla. Tem um pessoal lá do Guarujá que quando eu mostrei a técnica eles ficaram meio descrentes, né, nessa questão, e depois de começar a usar viram que aumentou muito a produtividade aqui na nossa região aqui de Iguape, no Mar Pequeno. A gente também tem muita gente está usando esse tipo de técnica que a gente acabou adaptando aí e funciona muito. Então sugiro aí para vocês fazer pelo menos um teste e aí deixa o feedback aqui nas nossas perguntas e respostas do YouTube. Beleza? Um abraço, até a próxima.